Oi, bom dia. A aula de hoje ela vai ser para esclarecimento de dúvidas referente à atividade que foi passada para vocês sobre o desenho dos diagramas elétricos. E aí, caso tenham dúvida, né, relacionado a algum procedimento de desenho ou algum detalhe do conteúdo, alguma dúvida referente ao conteúdo teórico, vocês podem me notificar, né, utilizando o arroba na frente do meu nome, através do chat, ou levantando a mão para esclarecer as dúvidas, tá bom? Um detalhe importante também de lembrar é, caso queiram compartilhar a tela de vocês para apresentar os desenhos, vocês podem compartilhar, só me notifiquem antes para que eu possa habilitar vocês a compartilhar a tela, tá bom?
Qual a imagem que tu se refere, ô Luiz? Então, boa pergunta. Essa imagem aí das layers, ela significa o seguinte: ela significa a aplicação das layers no projeto, tá? O que que são as layers do projeto? Eu já vou mostrar para você. O que que são layers, na verdade, tá? Layers são etiquetas de desenho que você que servem para você organizar melhor o seu desenho e aplicar algumas propriedades de desenho para partes do seu desenho. Por exemplo, se eu quero agrupar num desenho todos os elementos, se eu quero colocar uma espessura de linha, se eu quero colocar uma espessura de linha grossa e linha tracejada para alguns elementos de desenho, como você pode ver em alguns casos do diagrama, aí você vai aplicar essas propriedades, você vai configurar essas propriedades numa layer e vai agrupar os elementos que você quer que tenha essas propriedades de desenho numa layer. Essa é uma forma de utilizar a layer. Uma outra forma, que é a forma que eu gosto de trabalhar mais no desenho técnico e desenho de projeto específico, em geral, desenho de construção civil, desenho de projeto elétrico, é você organizar o seu desenho pelo que os elementos de desenho significam, né? O que quer dizer cada bloquinho do desenho. Por exemplo, no caso aqui do Moodle, estou abrindo aqui a tarefa, deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Então, no caso aqui do Moodle, você vai ter
Oi, gente. Bom, eu vou conseguir aqui. Estão me ouvindo? Ah, tá. Não estão me ouvindo. É o seguinte, né? Eu estava explicando para o Luiz Fernando a respeito das layers. Eu tive, acabou dando um problema com o meu Teams aqui no computador mesmo, mas eu vou fazer essa explicação sobre as layers aqui no celular. Eu não vou conseguir, infelizmente, não vou conseguir compartilhar a tela com vocês, mas eu acho que eu consigo explicar só falando o que são as layers em si, tá? Relembrando aqui o que eu para quem chegou mais tarde, né? O que foi passado aqui o que eu estava explicando para o Luiz Fernando nesse momento. Eu estava falando um pouquinho a respeito do que são as layers, né? Que apareceram lá no enunciado da questão da tarefa de vocês sobre diagramas elétricos, tá? Essa tarefa de diagramas elétricos, só para eu lembrar aqui para quando que está marcada. Essa tarefa aqui de diagramas elétricos, ela está marcada para o dia 4 de novembro, tá? Então, vocês ainda têm, vocês vão entregar na quarta-feira que vem. E a ideia hoje, na verdade, era explicar para vocês o que são as layers, tá? Que, eu não sei se vocês observaram, apareceu ali um arquivo JPG com uma guia de layers, tá? O que são as layers? As layers nada mais são do que elementos, do que categorias do AutoCAD, tá? Como assim categorias? Etiquetas de desenho. Você vai organizar o seu desenho por categorias. E existem duas formas de organização principais. A primeira delas se refere à organização por propriedades de desenho. Então, o que eu estava falando para o Luiz Fernando antes, né? Você vai ter você pode agrupar numa mesma layer elementos que contenham as mesmas propriedades. Que propriedades são essas? Espessura de linha, traçado de linha, né? Elementos que eu desejo imprimir ou não, né? Então, tudo isso são elementos de propriedade de desenho, e eu posso agrupá-los numa mesma lei. Então, você pode organizar o seu desenho através de elementos que tenham propriedades semelhantes, então você vai configurar aquela categoria, que é a layer, né? Com as propriedades de desenho, traçado de linha e espessura, né? E você vai separar por uma cor normalmente, para facilitar a identificação dos elementos que pertencem a essa layer no ambiente model, tá? Porque nem sempre a espessura de linha ela é configurada para visualização no ambiente model, então fica um pouco difícil de você identificar no ambiente model, que é o ambiente do AutoCAD que você faz o desenho, se um elemento pertence a determinada layer ou não, tá? Então, por isso que é importante a gente separar também a layer, configurar as cores da layer, para facilitar a identificação ao longo da elaboração do desenho no ambiente model. E existe uma outra forma de você organizar o seu desenho por layers, que é através das funções dos elementos de desenho. E essa, para mim, é a forma melhor de se organizar um desenho, e é uma das mais utilizadas no desenho de projetos específicos, nos desenhos de projetos técnicos, por exemplo, desenho arquitetônico, desenho de projeto de instalações elétricas.
inclusive, e ela pode ser aplicada, inclusive, nos diagramas, tá? Por isso que eu já passei algumas layers para que vocês possam aplicar nos diagramas para treinar essa organização do desenho. E como que vocês organizam um desenho através de funções, né? Dos elementos de desenho. Vocês organizam o desenho através de funções dos elementos de desenho, identificando o que cada bloco do desenho significa, o que cada parte do desenho significa, na verdade, né? Então, ali no desenho do diagrama unifilar e trifilar, né? Por exemplo, você vou pegar o exemplo do motor, que é o mais comum, tá? E inclusive a gente tem as duas formas de diagrama, mesmo projeto, né, representado com 2 diagramas. Então, você vai colocar o seu motor, você vai agrupar, por exemplo, o fio-fase do motor no diagrama trifilar na mesma layer do símbolo do fio-fase no diagrama unifilar, porque são elementos que contêm a mesma função. Tá claro? Outro exemplo, né? As chaves contadoras, você vai agrupar na layer de contadoras as contadoras do unifilar e também as contadoras do trifilar, no mesmo arquivo de desenho. É claro? Aí, nesse caso, as chaves contadoras, elas vão ter uma configuração de espessura de linha um pouquinho diferente, uma configuração de traçado. O traçado vai ser o mesmo nesse caso, né? Nesses 2 exemplos que eu coloquei. Nesse caso, é melhor destacar as chaves contadoras, então elas vão ter uma espessura de linha maior do que a dos fios. Então, você pode configurar essas layers de forma diferente. A sugestão de configuração está toda dada naquela figura que o Luiz mencionou, que é a figura que está em anexo ao link da tarefa. Tá claro? E um outro detalhe, como que você cria uma layer, né? Expliquei o que é layer e como que vocês podem criar. Para vocês criarem uma layer, vocês vão ali no ribbon do AutoCAD, no principal, né? Que é o ribbon da aba Home. Vocês depois vão abrir a janela escrito, o botão, vão ali nas ferramentas de layer, no retângulo que contém todas as ferramentas de layer, e vão clicar em Layer Properties. Tá? Ao clicar em Layer Properties, vai abrir uma janela de pop-up, e nessa janela você vai clicar num ícone que contém camadinhas e um botãozinho redondo e um círculozinho laranja. Então, nesse caso, aí você vai clicar em New Layer. Claro? Aí ali você cria a nova layer e você pode configurar com as especificações dadas na figura. Claro? Alguma dúvida? Bom dia, eu tenho outra dúvida também. Deixa eu só me organizar aqui, um minuto. Minha dúvida está relacionada mais à parte de renderização e o desenho, só para confirmar, ele é Unityless, né? Esse desenho. Pode ser tanto Unityless quanto milímetros, tá? A recomendação foi dada para fazer milímetros. Eu não gosto, mas é mais porque eu não gosto de trabalhar com Unityless, tá? Mas se tu sabe trabalhar bem com esse sistema, não tem problema nenhum de tu fazer. Uhum. Se eu alterar a medida no meio do desenho, dá problema? Ou ele já altera tudo, ele converte tudo?
Dá problema. Então, normalmente dá. Tá. Principalmente se é cotado, né? Nesse caso, o desenho não vai ser cotado, então por isso que Uhum. não tem tanto problema de trabalhar com Unity. Tá. E na parte da renderização? Daí a gente. Cotagem, é, que quer dizer? Oi? Da. Cotagem. Não, não. No caso da. Para salvar depois o arquivo. Aí a gente envia uma cópia DWG e uma cópia PDF, é isso? Isso, aí você vai enviar o seu DWG, que você elaborou o desenho, e depois o PDF com a plotagem. Tá? E a plotagem, Tá. nesse caso, uma das minhas ideias era mostrar a plotagem aqui, mas eu vou dar o passo a passo aqui para vocês, tá? Tá. Nesse caso, você vai fazer a plotagem sem escala, tá? Qual que é o passo a passo da plotagem sem escala, já que o pessoal está perguntando, tá? Vocês só vão fazer a plotagem no final do desenho. Antes, para quem nunca mexeu no AutoCAD, tá? É sempre bom avisar que façam a plotagem sempre depois de vocês conferirem o desenho e terminar o desenho por completo, tá? Depois de colocar os elementos todos nas layers também. Então, aí vocês terminaram o desenho, que passo que vocês vão seguir? Vocês vão dar o comando plot na barra de comando, aí vai abrir uma janela de pop-up com as configurações de impressão, tá? Ali no canto superior direito dessa janela que vai abrir, você vai clicar, tem uma categoria de menus ali chamada de Plot Style. Nessa categoria de menus, vocês vão selecionar a opção monochrome. Tá? O que essa opção significa? Significa que você está imprimindo o desenho em preto e branco. E aí você vai identificar as layers do desenho, nesse caso, somente pelas propriedades dos elementos de layer. Então, se eu tenho um elemento com uma espessura de linha mais fina, eu vou identificar que aquele elemento pertence à layer X por ele ter uma espessura de linha mais fina, tá? Então, vai ser dessa forma que nós vamos identificar o desenho. Outra informação, você pode imprimir o desenho com layers? Pode, tá? Com o desenho colorido? Pode. Mas o melhor é sempre deixar no monochrome, e aí porque se você configurar uma layer numa cor clara, por exemplo, que fica ruim de ler num papel branco, aí você não vai ter esse problema se você configurar no monochrome, tá claro? Pode falar, Yuri. No caso ali da diferença de espessura de linhas, tem que ter diferença assim entre os, por exemplo, o tracejado da representação de um disjuntor é diferente de uma contadora? Não, né? Você tinha falado ali das layers, da diferença de linhas. É mais para questão de identificação, né? Eu dei uma sugestão de configuração de layer ali no enunciado da tarefa do Moodle. Sim, Aí eu recomendo que sigam essa sugestão. entendi. Tá? Não é algo obrigatório, né, no projeto. É só para vocês é mais para fim didático mesmo. Só para vocês treinarem a organização por layers. Certo. E a outra situação que é o seguinte, é o que aconteceu comigo. Algumas vezes eu pegava, por exemplo, eu fiz aquela representação do disjuntor. Aí eu botava o disjuntor ali, aí eu tinha que replicar pro disjuntor do lado. Aí eu dava um Command V, um Ctrl V, no caso. Aí ele duplicava a imagem. Só que daí quando ele duplicava a imagem, ele não ia pra mesma layer, ele ia pra layer 0, a duplicata dela. É É o que tá porque tu usou acontecendo. o Ctrl V. Se Ah, usasse copy, ia ficar na layer. certo, tem que sempre pegar um bloco novo nesse caso. Ah, Ou tu perfeito. pode, não precisa pegar o bloco novo, tu pode simplesmente aplicar o copy, que é Uhum. digitar na barra de comando copy, e aí você aplica o comando. Ah, entendi. Tá. E a última pergunta ali que eu tenho é relacionada àquele bloco que tem aquela caixa que tem em redor dos juntores térmicos. Aquilo é uma convenção ou é algo que você optou por adotar? Não, Aquela. aquilo é só para destacar a simbologia. Ah, entendi. Já é uma coisa padrão do desenho. Isso. Bom,
estava falando ali da plotagem, né? Falei da configuração do estilo de impressão, né? Porque configurar em preto e branco e não em colorido. A maior parte dos projetos que vocês vão olhar impressos ao longo da carreira de vocês, né? Vai ser em preto e branco, tá? Se tiver algum projeto colorido, normalmente você pode plotar o projeto em colorido, né? Até a tendência é usar menos papel, mas nesses casos, para quem for fazer o projeto, é melhor sempre fazer então com layers de cores escuras, tá? Para que na hora de imprimir facilite a leitura. E aí que nesse caso, se você quer configurar o seu projeto com as cores das layers, aí você vai selecionar a opção ACAD, tá? Do Plot Style. E uma coisa importante, quando eu vou configurar em preto e branco, tá? Muita gente tem dúvida quanto a isso, e muita gente tem problema também quanto a isso quando escolhe essa opção. Por que escolher o monochrome e não escolher o grayscale, que também é preto e branco? Porque o grayscale, em algumas impressoras, ele não aparece. Tá? Então, se você imprimir no grayscale, você vai ter problemas de visualização de alguns elementos de desenho. Tá? Bom, no caso do diagrama de vocês, do unifilar e trifilar, vocês vão imprimir, entre aspas, gerar o PDF desse diagrama num papel de tamanho A4, tá? Então, a gente mantém a configuração do papel A4, a configuração do papel está numa parte central ali da janela da plotagem. E quanto à impressora, tá? Você tem, acima da configuração do papel, tem uma janela de opções de impressora. Tem uma que você pode selecionar qual impressora que você vai imprimir. Por padrão, no AutoCAD, existe a impressora que converte o DWG para PDF. Você não precisa instalar nenhum aplicativo extra para converter em PDF. Então, você vai selecionar essa opção DWG de PDF, tem em todas as versões essa opção, tá? Essas opções AutoCAD e PDF, eu nunca testei elas, por isso que eu ainda não recomendo para vocês. DWG de PDF tem até nas versões mais antigas, tá? Você vai selecionar essa opção. Aí agora vem a parte mais importante da plotagem. Vocês vão ter que selecionar o que vocês vão imprimir. Ali no canto inferior esquerdo, na janela de plotagem, tem uma caixa de opções chamada Plot Area. Nessa caixa de opções, o que vocês vão selecionar? Ali tem um dos campos que o nome é What to Plot, né? O que vocês vão plotar. Então, vocês vão plotar uma janela de impressão, vão selecionar a opção Window. Por que a opção Window? Porque aí você consegue selecionar no ambiente Model tudo o que você quer que apareça na impressão. Você tem um controle maior do que você quer que apareça na impressão, tá? As outras opções também são válidas na hora de utilizar, mas elas são um pouco mais chatinhas de configurar. Quando se quer plotar em escala bem rápido, a melhor opção é a Window, tá? Que você vai selecionar os elementos que você quer imprimir. Então, seleciona essa opção, aí você vai selecionar os elementos do ambiente model que você quer imprimir. Depois de feita a seleção, vai reabrir a janela de plotagem. Quando você reabrir a janela de plotagem, você vai ali na opção Plot Offset, que é abaixo dessa opção do Plot Area. Você vai selecionar para centralizar a plotagem. E agora, por fim, antes da gente finalizar a revisão da impressão, a gente vai ajustar o tamanho do objeto que foi impresso, do desenho que foi impresso na folha de papel. Então, ali na parte central e inferior da área de plotagem, você tem a opção Plot Scale. Você vai selecionar a opção Fit to Paper, que aí você vai ajustar o seu desenho no maior tamanho de escala para determinado tipo de papel.
E você pode, e ali no canto inferior direito, você tem a orientação da folha de papel, que você pode selecionar, nesse caso dos diagramas, como orientação retrato, que é o lado horizontal, vai ser o menor lado do retângulo da folha A4, ou paisagem, né? Que aí você vai colocar na horizontal o maior lado do retângulo da folha A4. Nesse caso aqui, para minha seleção, deu maior o paisagem. Então, como o meu desenho fica maior na orientação paisagem, eu vou selecionar essa opção, no caso do desenho dos diagramas. Aí vocês têm que testar para vocês qual que é a melhor configuração. Tá? Então, configuramos aqui toda a impressão do desenho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai revisar. No canto inferior esquerdo, na janela de plotagem, tem a opção Preview. Então, você vai selecionar a opção Preview e aí você vai conferir para ver se todos os desenhos, se toda a seleção da impressão, se todo o desenho selecionado para ser impresso foi apresentado da forma adequada, né? Se eu consigo visualizar tudo direitinho, se o tamanho, se está ocupando quase todo o espaço da folha, se as layers estão com as espessuras corretas, tudo isso vocês vão conferir antes de gerar o PDF do desenho. Deu tudo certo, vocês vão clicar na impressora, plot, que fica no canto superior esquerdo da janela de visualização de impressão. Caso tenha algum problema de impressão, você vai clicar no X, que é para fechar a janela de impressão, e vai recomeçar a impressão. Tá? Nesse caso aqui deu tudo certo, cliquei na impressora, aí vai abrir uma janela de arquivos para você escolher qual que é o local que você vai salvar o seu PDF. Tá claro? Tem alguma dúvida quanto à plotagem? Sim, a parte de escala, acho que essa parte vai ser um pouco mais complicada, né? Mas provavelmente mais pra frente vai ter alguma coisa falando sobre isso, né? Parte de plotagem em escala. Um primeiro momento para essa atividade é sem escala. Sim, sim. Eu digo a hora que a gente começar a usar a escala, daí a gente entra em outra situação, né? Sim, aí a configuração da escala vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu tenho um jeito já uma receita de bolo boa para configurar a escala que é simples. Que tem dado certo, eu nem vejo muitas outras. Eu nem mexi muito mais nas outras, porque essa daí para mim é a melhor de todas. Então, aí no desenho arquitetônico, vocês vão aprender a plotar em escala, tá? Mas, por enquanto, no desenho de diagramas, é sem escala, só para vocês saberem gerar o PDF por enquanto e conhecer algumas configurações de impressão. Até aí, gente, mais alguma pergunta?
Deixa eu ver aqui a pergunta do Luiz. Boa pergunta, Luiz. Quando fizer os blocos, vocês podem aplicar a layer depois, tá? Mas o que eu recomendo antes de fazer os blocos? Primeira coisa do desenho, né? Aqui eu não fiz dessa forma, tá? Porque eu queria que vocês primeiro aprendessem a mexer no AutoCAD. Mas qual que é a melhor forma de você começar um desenho no AutoCAD? Né? Qualquer desenho de projeto que você for fazer. Configure as unidades, isso começar o desenho. E organize e configure suas layers, tá? A gente não fez essa etapa antes, porque antes a ideia era mostrar para vocês o programa. Mas para o desenho arquitetônico, eu já recomendo que, antes de começar o desenho, configurem as unidades, criem as layers do desenho arquitetônico, tá? E aí vocês podem criar os blocos. Vocês vão selecionar os objetos de bloco. Não. Nesse caso é o seguinte. Antes de criar o bloco, né, respondendo a tua pergunta, antes de criar o bloco, você tem que ativar a layer que você quer que o bloco esteja incluso. E aí você automaticamente vai agrupar o seu bloco naquela layer que você ativou, tá? Então, aí o que vai acontecer? Você criou um bloco, o bloco automaticamente já vai para aquela layer. Eu me esqueci de fazer esse procedimento. Na hora que eu estava criando o bloco, eu criei o bloco numa outra layer que não era que eu queria que o bloco ficasse. Dá para corrigir isso? Dá. Aí, nesse caso, depois de criar o bloco, você vai reconfigurá-lo, né? Você vai ter que selecionar os elementos do bloco que você criou, você vai ter que desagrupar com o comando explode. Aí você vai selecionar os elementos desagrupados, vai colocar na layer que você deseja que o bloco fique, e aí você cria o bloco novamente. Tá claro?
Gente, eu vou trocar aqui rapidinho o computador para o celular. Oi, estão me ouvindo? Ah, tá. Boa pergunta, Luiz. Qual layer que se aplica em cada bloco? Eu esqueci de responder essa parte. Seria o seguinte, tá? Deixa eu abrir aqui o CAD para mostrar um exemplo para vocês. Bom, então eu tenho aqui a guia das layers que eu estou mostrando para vocês, né? Aquela que está no enunciado do link aqui da tarefa. E aqui eu tenho alguns elementos do desenho, tá? Eu não vou mostrar o desenho todo ainda para vocês. Se eu quiser desenhar, por exemplo, aqui algumas linhas, ó, posso fazer o trifilar aqui, por exemplo, aí eu vou dar o offset. O que é o comando offset, tá, gente? Antes de responder a pergunta do Luiz, eu quero mostrar esse comando para vocês, porque ele é um comando bem interessante. Esse comando aqui, ele faz cópias com uma determinada medida de espaçamento. Ele é um comando bem útil no desenho arquitetônico, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó, tá me pedindo ou a distância de offset, né, que é a distância com que eu vou fazer a cópia do próximo objeto, a cópia do objeto, ou eu faço ou aplico outras opções, né? No meu caso, eu vou aplicar uma distância da linha, né? Eu vou fazer uma cópia da linha com a distância pré-determinada, vou botar aqui 20 unidades, por exemplo. E aí, ó, eu consigo fazer a cópia tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Dessa linha. E eu posso fazer essa cópia sucessivas vezes, tá? Então, é assim que funciona o comando de offset. Vamos supor que eu tenha aqui os fios do meu diagrama trifilar e eu tenho aqui as chaves, né? Cada um desses elementos vai ser agrupados em uma layer diferente. Então, no caso da chave contatora é um elemento de proteção. Portanto, ele deve ir na layer de proteções.
tá? No caso dos fios condutores, aí vai depender da função de cada fio. Nesse caso aqui, esse é no trifilar. Por que o trifilar, ele se chama trifilar? O trifilar, ele é um diagrama que está dentro da categoria de diagramas multifilares, mas como ele é um diagrama que apresenta projetos trifásicos, então ele é chamado de trifilar. Então, essas três linhas que eu estou representando no desenho vai corresponder a 3 fios fase. Portanto, essas linhas elas vão estar agrupadas na layer fase. Tá? Como que eu faço esse agrupamento? Eu vou criar essas layers primeiro, né? Para criar as layers, ó. Aí eu abri aqui no Layer Properties. Aí agora eu vou criar as novas layers, né? Layer fase. Vou colocar aqui, eu vou colocar todas as configurações iguais aqui as da guia, tá? Para facilitar para vocês. Aí eu vou colocar, ó, tipo de linha já está como contínuo e eu vou deixar 0,18, tá? Se eu quiser criar outras layers, eu vou criar aqui a proteções primeiro, tá? Melhor é sempre nunca botar acento, né? Na hora de nomear a layer. Aí eu vou escolher a cor 134. Não precisa ser exatamente 134, mas pode ser um verde escuro, tá? Aqui linha contínua, ó, as proteções eu quero que elas tenham um destaque maior na hora de eu imprimir. Então, vou colocar uma espessura de pena um pouquinho maior. Também não quero muito destaque. Eu vou colocar aqui também a do motor, porque eu quero mostrar também para vocês como que funciona o traçado, a configuração de traçado. Vou colocar aqui motor. Aí aqui, ó, é linha tracejada. Só que quando eu vou configurar a linha aqui, ó, olhem as opções que aparecem. Aparece somente a linha contínua. Mas eu tenho uma opção aqui, ó, que é chamada de load, que é carregar, tá? O que que eu faço com essa opção? Eu posso importar outros tipos de traçado, tá? Quais que são os traçados? Tem vários tipos, ó, de traçado. E quais são os recomendados, tá? Eu sempre coloco os padrões, o dashed, que é tracejado, né, literalmente. Eu já posso colocar outros estilos aqui também. Dash dot, que é o traço ponto. Dot, que é o pontilhado, tá? Então, aqui eu já carreguei vários tipos. Eu vou selecionar o dashed, nesse caso, para o motor. E qual que é a espessura de linha do motor? 0,30. Então, aí eu vou configurar a linha para 0,30, tá? Então, terminei de configurar as minhas layers. Eu vou fechar essa janela. Aí agora eu vou selecionar os elementos e enviar para a layer, ó. Seleciono. Seleciono. Aí agora eu vou aqui no checkbox, eu vou selecionar, vou enviar todas para o fio fase. Todos os elementos selecionados. No caso das chaves, né? Selecionei os elementos, vou botar na layer, na motor? Não, vou botar na proteções. Tá claro? Ó, e reparem uma coisa interessante. Tirar do... Eu coloquei aqui, ó, a chave, né?
Nesse caso aqui eu vou ter que desagrupar. Ó, nesse caso aqui, ó, como o bloco foi criado na layer 0, então o que que aconteceu? Ao desagrupar, ele passou para a layer 0. Então, vou jogar tudo no proteções. E por que que eu tinha desagrupado os elementos? Para poder editar o texto. Aí agora o que que vocês vão fazer, ó? Lembra que no desenho a chave ela estava aberta aqui, né? Lembram disso? Então, o que que vocês vão fazer para eliminar, né, essa abertura daqui dos fios? Vocês vão aplicar o comando trim. Por que que eu gosto tanto do trim? O trim, ele é o comando que tira as rebarbas do desenho. Lembram que eu mostrei ele para vocês, né? Então, aí eu vou selecionar como que eu aplico o comando trim. Eu seleciono os objetos de barreira, dou um Enter, aí agora eu vou selecionar a parte que eu quero limpar. Ó, nesse caso aqui, ele está limpando, eu fiz uma seleção de forma errônea. Por quê? Porque ele não está bloqueando essa parte aqui. Tá? Ele está tirando também a parte de cima da linha, algo que eu não quero. Então, o que é interessante? Eu desenhar uma linha auxiliar para servir de barreira no trim. Aí depois eu apago essa linha. Ó. Aí agora eu consigo limpar só a aberturazinha. Até tiro os cantinhos ali que estavam sobrando. E está apresentado o meu desenho. Tá claro? Então, aqui eu fiz a parte das contatoras. Gente, alguma dúvida? Pode falar, Eurico. Na verdade, é mais uma dúvida relacionada à parte de desenho. Por que que o terra é separado da parte de proteções, sendo que ele é meio que uma proteção, assim? De certa forma, ele é... Se você quiser agrupar, né, o terra na categoria de proteções, você poderia, mas no caso ali a organização sugerida, né, ela foi para colocar só equipamentos, não o fio proteção. Tá. Não, beleza. Eu tinha feito na layer errada, mas aí tava na layer proteções, aí eu já ia aproveitar para... Mas tá bom, desagrupar. E outra situação que eu tô tendo dificuldade é porque é o seguinte, por exemplo, ontem eu fiz esse barramento de terra, daí eu percebi que eu fiz na layer errada. Aí o que eu fiz? Eu copiei ele, e aí excluí aquele elemento, mudei para a layer certa e colei ele. Só que ele não vai para a layer certa, ele fica na layer errada. Aí também deve ter sido porque tu usou Ctrl+C, Ctrl+V. Se usar o copy... Então, aí no copy, na verdade, pode acontecer aquilo que você acabou de ver, né? Que aconteceu quando eu desagrupei o bloco, né? Uhum. O que é sempre melhor fazer? Criar o bloco na layer que você quer que ele fique. Tá. Tá? É sempre melhor fazer dessa forma. Tá. E se você esquecer, né? Aí o melhor é aplicar o explode antes de mover o bloco para a layer que você quer. Você desagrupar os elementos de bloco, selecionar tudo de novo, colocar na layer que você quer que o bloco fique, e aí você cria o bloco de novo. Entendi. Porque daí o É que a forma acontece? de corrigir, né, esse problema. Eu tinha tentado agilizar ali, daí eu selecionei e fiz um bloco só para o barramento de terra. Aí eu salvei esse bloco para o barramento de terra, tirei aquele barramento ali e aí abri uma nova camada, uma nova layer escrito terra. Daí eu joguei o barramento em bloco para lá. Só que ela continuou na mesma layer antiga. Não sei o que você... Aí pode ter sido Ctrl+C, Ctrl+V mesmo.
Não, nesse caso eu não usei o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu usei só o... Eu criei um bloco do barramento de terra. Eu selecionei ele e fiz um bloco lá, terra. Aí ele entrou para minha galeria de blocos. Aí eu criei uma nova layer, a layer ali de terra, e movi esse bloco para dentro dessa layer. Eu fui ali naquela abinha no canto, peguei o bloco e coloquei dentro da layer com ela selecionada. E ela ficou na layer antiga ainda. Tá estranho isso. Pois é. O que pode acontecer, acontece às vezes isso com blocos que você importa de outros desenhos. O que Mas não é no o caso caso tu desse também. criou. Sim. É isso que tá mais estranho. Pode mostrar esse desenho, deixa eu habilitar aqui o compartilhamento de tela. Um minuto. Deixa eu só ver se ele tá aqui já. Tá. Deixa eu só achar. Beleza. Consegui aqui. Aí, quando quiser compartilhar a tela, é só tu compartilhar. Ó, tá conseguindo ver minha tela? Uhum. Tá, daí beleza. Tá aqui o motor. Tá aqui todo o unifilar dela. Aí se eu vim aqui na aba blocos, ó, eu tenho o terra aqui, né? Que eu fiz aquele bloco. Só que daí eu vou pegar aqui primeiro e vou selecionar a layer terra. Aí eu venho aqui e jogo aqui. Deixa eu só mover ele. Aí beleza. Só que se eu olhar aqui na layer terra e dar um hide nela aqui, ó. Tá vendo que ele continua aqui? Aí se eu... Ah, tá, entendi. É que, na verdade, quando tu fez isso, tu só ativou a layer terra, mas tu não levou o bloco para essa layer, tá? É isso que foi feito. Aí, nesse caso, se tu quer levar o bloco para layer terra, aí tu vai selecionar agora o desenho do teu bloco, pode selecionar. Tá, E aí você vai clicar na layer terra. Aí tá. ele já tá. Só que se eu... Certo. Deixa eu desativar a layer terra aqui pra gente ver. Não. Ah, Ele só você tá levou o no P. texto. Então, só que daí que é estranho, porque o texto tá dentro do mesmo bloco. E ele não tá com o explode. Ele tava ali no bloco. Pois é. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recriar todo esse bloco aqui, vou dar Tá estranho mesmo. Sim, eu vou recriar todo esse bloco aqui e ver o que que dá. Eu sugiro tu não precisa recriar. Tenta dar o explode agora. Tá. Mas primeiro tu tem que habilitar a layer da terra, a layer terra. Verdade. Bom, Aí tu dá o explode agora. Aí tu ativa a layer terra e tu cria o bloco. tá, Já tá ativada, mas aí não tem problema. tá, ok. E aí Agora, agora... agora, agora cria o bloco, W block. Peraí, eu tinha que selecionar primeiro. A linha tá no proteção, ó. Tá, a linha tá na proteção. A linha tá no proteção e o texto tá no terra. Tem que entender por que foi parado dessa forma. Tá, Mas é agora se tu, agora aqui, ó, deixa eu solicitar o controle para eu mostrar aqui. tá. É só tu aprovar aí agora. Aproveita. Tá, então tem que esperar um pouquinho.
Não está dando. Eu vou reiniciar aqui. Solicitei de novo. Deu? Sim, eu permiti. É que a minha seta não sei porque que não está aparecendo. Talvez deve ser porque um é Windows e o outro é Mac, tá? Mas ali onde tem, ó, Multiple Layer Selected, ali Peraí, na opção de layer, tu vai botar terra. Tenta agora. Só pra gente dar uma olhada. Não precisa. Só fazer o que eu falei aqui. Tá. Ali onde, na aba Layers, Tá. Multiple Layer Selected, né? Deixa eu ver onde é que tá isso. No canto superior direito, ali onde você seleciona as layers, ali em cima. Tá, sei. Certo. Aí você vai clicar aí. Uhum. Pode clicar. Tá, cliquei já. Em múltiplo. Tá travado mesmo? Aí você. Então, não está aparecendo as opções para mim. Tá aqui, ó. Carga, contatura, fases, neutro, proteções, terra. Mas não abre um combo box ali? Não, você tá conseguindo ver quando eu clico em multiple layer selected? Sim. A lista ali? Que eu tô passando o mouse em cima? Não consigo ver. Ah, então acho que tá travado, peraí. Peraí. Voltou pra minha tela, né? Uhum. Card aqui. Você tá conseguindo ver? Sim. Ah, beleza. Então destravou. Não tinha travado. Aí você vai selecionar a opção terra. Tá, Aí beleza. agora você pode criar o bloco. Uhum. Vamos ver se deu certo. Deixa eu tirar aqui. Ah, agora foi. Agora foi, ó. É Uhum. porque ele tá, de alguma forma, né? A linha estava indo pro bloco, a linha estava indo para a layer de proteção. Agora ficou show. Não, beleza. Show. E aí Tá? até a outra sessão que eu tinha te dito ali, ó, é da contatura, ó. Pode ver, quando eu dou um hide aqui na contatura, só some a primeira, porque foi a que adicionei o bloco. O resto, quando... Aí tu tem que conferir se os outros blocos, se essas outras contadoras estão mesmo na layer contatora, né? Porque elas podem estar numa outra layer. E aí, pra eu mudar de layer, não tem jeito, né? Eu tenho que excluir e readicionar, né? Tá, não, beleza. Excluir não, né? Você tem que desagrupar os elementos aí recriar a layer recriar os elementos na nova layer. Ah, tá. Não, você quer dizer apagar uma layer. Isso, eu pensei que, por exemplo, se eu quero tirar se eu quero passar essas duas contatoras aqui para a aba contatora, que ela tá na aba zero, entendeu? Ó, ela tá na aba zero. Aí, o meu questionamento eu tenho que excluir isso aqui, tudo, e aí abrir na aba contatoras e adicionar elas, né? Não, aí você vai remanejar os elementos para as layers que você quer colocar, aí depois é que você exclui a layer que você quer. Tá. Né? Eu vou fazer um exemplo com isso, né? Eu vou parar aqui vou te tirar da apresentação para eu Peraí, poder compartilhar a tela aqui, tá? foi. Beleza. Gente, aqui, ó, essa dúvida que o Eurico ele perguntou aqui no meio da explicação dele, né, da dúvida dele sobre a remoção de layers, né, ela é algo muito importante, porque nem sempre dá para se remover uma layer no AutoCAD, né, principalmente se você utiliza layers de blocos que você importou para o desenho. Então, se você tem algum arquivo de bloco que você importou anteriormente para o desenho, lógico, criado em outro arquivo, aí em alguns casos não é possível de se excluir
as layers desses blocos importados, tá? Porque ela acaba passando a ser uma layer de referência externa. E isso é uma restrição do AutoCAD. Tá? Bom, para mostrar como se formatam as layers, né? Então, eu tenho aqui as minhas layers. Eu vou tentar excluir, por exemplo, a layer fase. Ó, aí aqui diz os motivos pelos quais eu não posso excluir. Eu nunca posso excluir a layer 0. A layer 0 é a layer padrão do AutoCAD, nem layer de Def Points. O que é uma layer de Def Points? É uma layer que é criada automaticamente para a aplicação de alguns comandos que precisam de pontos de referência. Por exemplo, cotagem. Então, quando você cria cotagem, automaticamente no seu AutoCAD vai criar uma layer de Def Points. Nesse caso aqui, ó, o caso que se aplica ao motivo pelo qual essa layer fase não pode ser excluída. The current layer, né? Ela é a layer atualmente ativada. Então, tudo que eu desenhar na layer atualmente ativada vai ser incluído na layer ativada, tá? Então, tudo que eu for desenhar de agora em diante no meu desenho vai ser incluído na layer fase. Bom, layers contendo objetos, ó. Então, mais um motivo que eu não posso excluir, que é o motivo pelo qual o Eurico ele estava perguntando, né? E layers dependentes de referências externas. Então, aí é aquele caso do bloco, né? Quando eu importo um bloco para o desenho, às vezes eu não posso excluir a layer, porque esse bloco ele foi importado, ele foi criado a partir de uma referência externa, portanto eu não posso excluir a layer de um bloco que foi criado a partir de uma referência externa. Tá claro? Então, aqui, ó. E se eu quiser excluir, por exemplo, a layer motor, nesse caso, eu posso? Posso, porque não tinha nenhum elemento desenhado nesse caso e também não estava vigente, né? E ela foi uma layer criada no próprio arquivo de desenho. Tá claro? Gente, uma dica que eu dou também para esclarecer dúvidas, né, a respeito dos comandos do AutoCAD, tem uma das aulas do YouTube que eu coloquei ali para o pessoal de civil, que é sobre desenho topográfico. Lá eu explico alguns comandos do AutoCAD. Um deles é sobre as layers e outros sobre polilinha, comandos de pontos, tá? Então, se quiserem dar uma olhada também no material extra a respeito de comandos do AutoCAD, olhem os exercícios de desenho topográfico que eu fiz para engenharia civil, de levantamento altimétrico. Pode falar, Eduardo. Oi, prof, bom dia. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Tá. É que eu tive bastante problemas para conseguir baixar o AutoCAD no meu computador, mas eu acabei conseguindo, junto com a ajuda do Eurico. O Eurico me ajudou bastante, consegui baixar hoje. Mas eu fiquei tentando baixar desde as semanas ali que a prof já estava avisando. Aí eu conseguia, não era nem questão de autorização ali, a autorização do AutoCAD ali, eu consegui tudo bonitinho. Era meu computador que eu não estava conseguindo botar. Daí eu até pensei, vou tentar fazer no celular, né? Mas daí o Eurico acabou me ajudando e eu consegui agora botar no meu computador. E eu só tô com um pouco de dúvida, se a prof puder me esclarecer um pouco, com essa questão de, tipo, para a gente fazer esse desenho, tem que ter bastante organização. Então, tipo, eu não estou entendendo muito bem essa questão de blocos e de layers. Tipo, isso são coisas que a gente vai utilizar para, tipo, de forma padronizada, assim, para ir fazendo os desenhos. Eu estou aqui fazendo as camadas e tal, mas eu estou meio confuso nessa parte, sabe? Camadas são as layers. Sim. Aí a parte de blocos, né? Na aula da sexta-feira passada, ali nas gravações, tem algumas orientações a respeito da criação de blocos.
Aham, tá Então, bom. aí, se tu quiser rever aquela Eu vou aula, e voar. tem tudo explicado direitinho também, a respeito do passo a passo, né, da criação de blocos. Aham. Mas a ideia é, tipo, os dos blocos é tu conseguir padronizar os teus, salvar os teus desenhos para depois só ir aplicando, né? Tipo, Isso. entendi. E qual que é a ideia das camadas, das layers? Assim, Organizar o desenho por categorias, porque às vezes tem uma outra propriedade de layers, que eu não mostrei ainda para vocês, eu vou aproveitar a tua pergunta já para mostrar, que é a questão da habilitação e a desabilitação das layers para impressão. Tá? Por exemplo, eu vou abrir aqui o Layer Properties só para ficar mais fácil de mostrar. Eu tenho aqui, né, os elementos em várias layers. Na Layer 0 é tudo que está em preto, na Layer Proteções é tudo que está em verde, na Layer Vermelha é tudo que está na Layer... os elementos vermelhos são todos que estão na Layer Fase. sim. Então, se eu quiser fazer um desenho que eu quero visualizar só os fios aqui do meu diagrama trifilar, no meu caso aqui eu só fiz o fio fase por enquanto, né? Mas depois que fizer os outros fios aí eu vou querer representá-los também. Mas eu quero imprimir o meu desenho mostrando só os fios, por exemplo. Então o que você pode fazer? Você pode congelar as layers. Só que você não pode congelar, por exemplo, uma layer que está ativa, né? Nesse caso aqui a layer fase está ativa. Aí o que acontece quando eu tento congelar uma layer ativa? Ó, diz que não pode, tá? Que eu tenho que ativar uma outra layer no lugar, tá? Então eu congelei algumas layers. Quando eu congelo layer, acontece o quê? Eu não visualizo as layers nas janelas de impressão. Vocês vão aprender o que são as janelas de impressão quando fizerem a plotagem em escala, tá? Por enquanto não precisa saber. E vocês vão também, ó, viram que desabilitou também a visualização do ambiente model, certo? Vocês não enxergam mais a chave contatora, né? Não, não dá mais para ver. Pois é. Então, aí quando você congela uma layer, então acontece isso, né? Acontece de você não visualizar mais essa layer, os elementos pertencentes a essa layer no ambiente model, e também eles não vão ser impressos quando você cria a janela de impressão no modo layout, tá? Mas isso a gente vai ver como funciona quando botar em escala. Por enquanto não precisa saber essa configuração de impressão. Então, o que acontece? Tá? Então, por que é interessante a gente organizar o desenho em layers? Eu posso selecionar, então eu já falei aqui uma das propriedades. Você pode selecionar os elementos que você quer ver e o que você quer imprimir. Tá? Eu posso também desabilitar a visualização desses elementos. Ó, eu descongelei, né? Aí eu passei a visualizar de novo. E por que é interessante a gente trabalhar com layers? Em vez de excluir um elemento na hora de imprimir, é muito melhor eu desabilitar uma layer, porque pode ser que eu precise daquela informação novamente outra hora, nesse arquivo de projeto, entendeu? Sim, eu aqui Aí já por, tô. Pode falar, pode aí concluir. por isso que é importante a gente organizar por layers, tá? E não só e não serve só para eu desabilitar a visualização na impressão e no model ao mesmo tempo. Eu posso desabilitar a visualização do objeto também só no ambiente model. Como que faz isso? Eu posso clicar na lâmpadazinha, apagar a layer. Ó. E nesse caso da lâmpadazinha, eu posso até apagar os elementos, eu posso até desabilitar a visualização dos elementos da layer ativa. Tá? Ó. Aí o que acontece? Mesmo que eu desabilite a visualização dos elementos da layer ativa, eu posso desenhar um objeto sem ver ele
e automaticamente ele vai ser incluído na layer ativa, né? Por exemplo, eu quero desenhar um retângulo. Eu já sei as dimensões do retângulo, então eu vou botar um retângulo de 20 por 50. Ó, eu não vi nada do retângulo, mas vamos ver agora se ele está na layer fase. Ó, tá aqui, ó. Tá claro? Aham. Então, quando eu utilizo a lâmpadazinha, eu consigo incluir novos elementos, né, na layer ativa. Agora, se eu simplesmente congelo, eu não consigo congelar uma layer ativa. Se eu congelo, eu não consigo incluir nada de novo nessa layer. E eu também desabilito a visualização da impressão. Tá claro? Tá. Aí tem umas outras propriedades também relacionadas à impressão que você pode mexer. Aqui, ó. Aqui é para você congelar a visualização nas novas viewports, não nas viewports existentes. O que é viewport? É a tal da janela de impressão que nós vamos aprender na hora de configurar o desenho em escala antes de plotar. Eu posso desabilitar a impressão, né, clicando no proibida impressorinha. Então tem que tomar cuidado até com essa função aqui. Às vezes, quando você cria uma layer, automaticamente ela já fica proibida. Tá? E tem a opção também de trancamento de layer, tá? O que acontece quando eu tranco uma layer? Eu posso trancar uma layer ativa. Eu vou tentar desenhar aquele retângulo de 20 para 50 agora. Né? Ó, eu consigo desenhar um retângulo, mas eu vou tentar apagar ele, eu não gostei dele. Aham. Ele não apaga. Por quê? Porque, tá claro? Sim, tá ativa. Ela tá ativa, mas ela estava trancada. Ah, tu deu assim o lockzinho ali, aí não tem como. Isso. Aham. Tá? Eu já aqui no meu desenho já consegui. Que nem eu falei, eu tava começando a botar as letras e eu consegui já dar uma classificada, tipo, fazer que nem o recomendado ali, selecionar e colocar, por exemplo. Eu tô bem no começo do desenho, mas tipo, já consegui fazer os fios fases ali. Já tá certinho, vermelhinho aqui na especificação correta e tudo mais. Certo. Aí a layer, na verdade, ela serve para isso, né? Para você organizar o seu desenho melhor e também evitar perda de informação, que muita gente apaga, né? Os elementos do desenho antigo. Tipo uma legenda também, tipo, para quem tá desenhando lembrar, né? Tipo, essa parte aqui já vai saber o que que é. Isso aqui é alface, isso daqui é isso, isso aqui é aquilo. Para diferenciar no desenho também, né? Não confundir nem nada do tipo. É por isso que eu gosto da organização, né? Por função, que aí você entende o desenho também. O pessoal de arquitetura também de separar o desenho por espessura de pena. Eu peguei uma planta de projeto ali que eu estou analisando uma atividade na UFSC, que eles organizaram layers toda espessura de pena. Dá certo. Gente, mais alguma pergunta? Eu vou desligar minha câmera aqui, que parece que está acusando problemas na internet.
Mas era isso, Eduardo? Era só mais essa parte mesmo, inicial, sabe? Então, Mas tá, eu já abri a aula ali de sexta já para ver melhor, para ver novamente. tá certo. Obrigado, prof. Nada. Gente, mais alguma pergunta? Sim, pode, mesmo sendo de civil, tá? Vocês vão conseguir entender sem problemas. O objetivo aqui, ô Luiz, é só entender os comandos, tá? Você não precisa, você não vai precisar, né, nesse caso, entender o conteúdo do desenho topográfico, tá? A ideia é só mostrar para vocês os comandos. Comando de desenho, né? Comando linha, polilinha, né? Os comandos de medidas, por aí vai. Professora, na verdade, não muito a ver com a aula, mas em relação àquelas folhas A3 que você tinha pedido, a gente não usa mais esse semestre, né? Não, não vai precisar. Aquilo ali era só para aula presencial, para pandemia não vai precisar. Entendi. Não, tá bom então. Ganhei um bloco de folha 3 aqui em casa. Não, e também não vai precisar da A1, né? Normalmente eu peço o projeto, eu pedi o projeto elétrico impresso em A1. Nesse caso, vocês vão configurar o PDF do A1, Entendi. tá? Gente, eu queria avisar também para vocês, ó, assim que terminarem os, os desenhos, né? Essa atividade que vai ser entregue no dia 4, já estão disponíveis os vídeos de desenho arquitetônico, tá? Eles estão como desenhos da disciplina da Civil, mas eu coloquei os 2 vídeos que são necessários para que vocês possam fazer a tarefa de desenho arquitetônico, tá? Mesmo com um código diferente ali nos vídeos, não tem problema vocês assistirem, tá? O conteúdo é o mesmo apresentado na engenharia civil. Só que com alguns vídeos a menos para vocês, né? Lá tem um videozinho a mais, 2 vídeos a mais. E as anotações de aula também já foram atualizadas. Não, tem que faz os 3 nesse caso, né? Faz o que está no slide do Moodle.
O Plot Style é um menu que aparece na janela de impressão quando você ativa o comando plot, né? Por exemplo. Eu tenho aqui eu quero imprimir as chaves contadoras. Plot. Aí eu vou selecionar para imprimir na folha PDF. Ó, o Plot Style é aqui, ó. Canto superior direito, eu configuro se eu quero que as layers apareçam coloridas. Se eu quiser, eu coloco a opção ACAD. Se eu quiser que as layers apareçam em preto e branco, porém destacadas pelas suas espessuras de linha, monocromo. Tá? Então, aqui é um Plot Style. O que eu vou imprimir? Aí eu vou selecionar aqui, ó, na janela de impressão. Vou mostrar só as chaves por enquanto, né? Vou centralizar a impressão. Eu vou ajustar o tamanho de papel aqui, deixar o meu desenho maior, né? Por enquanto eu estou plotando sem escala. Nesse caso é o formato paisagem. E agora eu vou configurar a impressão. Eu vou visualizar a impressão, né? No preview. Ó, aí eu estou conseguindo ver todas as chaves. Consigo ver uma espessura de uma linha mais destacada que outra? Ó, aqui eu consigo. Essa daqui está um pouquinho mais fina que essa daqui. Tá claro? Então, o que é o Plot Style? Ó? Plot Style, na verdade, é a configuração das espessuras de linha, a configuração, né, das cores com que a impressão vai aparecer. Gente, então por hoje era isso, tá? Aí na próxima aula, caso tenham mais dúvidas, é só perguntar antes da entrega, né? Lembrando que a gente ainda tem mais uma aula de esclarecimento sobre esse assunto.